Olá, daqui do Empoderamento Sinergias 07. Hoje estamos a 7 de março de 2023 e hoje vamos ter uma live fantástica porque vamos falar das causas e das origens, então, dos traumas emocionais. Bom dia, Irene, e vou entrar à conversa já com a Irene. A Irene irá falar comigo sobre um tema, um tópico extraordinário que faz toda a diferença. Então, vou convidar a Irene. Entretanto, aproveito para perguntar para ti esta semana. Como é que têm sido para ti estes conhecimentos? Bom dia, Irene. Olá, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Imagina, já passou uma semana com estas práticas, técnicas, exercícios. Tem sido fantástico. Eu vou só reajustar aqui. Entretanto, Irene, hoje, para o nosso dia, qual é a tua opinião? Ontem falámos sobre a anamnese, para nós ambas o essencial, uma boa anamnese, mas hoje saber a origem e a causa também é mais uma parte fundamental do processo, não é? Eu acredito que é uma das mais importantes, né? A partir do momento que você identifica qual é a causa, qual é a origem do problema, a gente consegue primeiro trazer clareza, né? Trazer uma consciência maior e depois ressignificar, que é a parte principal, né? Quando ressignificamos, a situação começa a melhorar. Então, é um ponto fundamental do atendimento é identificar quais são as causas e a origem dos nossos problemas, né? Geralmente são problemas psicossomáticos, né? E a maioria dos traumas, eles são gerados por pessoas. Raramente a gente tem um trauma que não é gerado por uma outra pessoa. Em alguns casos, por algum acidente de carro, alguma outra coisa, mas a maioria, quase 100% dos traumas são gerados por coisas que a gente escuta, por coisas que a gente vê, ou por experiências que a gente vivencia na nossa vida, principalmente na nossa infância. É verdade, incrível. É assim, não é agradável de se ouvir, sendo mãe, por exemplo, mas está fundamentado que 80, 85% de todos os nossos traumas emocionais é gerado até os nossos 7 anos. Ou seja, em terra infância. Por tudo que, como tu disseste, tudo que vemos, tudo que vivemos, tudo que vivenciamos e não percebemos, porque a nossa idade, a nossa maturidade não nos permite ter um conhecimento maior, uma abrangência do que está a acontecer, e o impacto também é enorme, porque o corpo pequenino de uma criança, em tudo, por exemplo, um grito poderá ser um grito, uma manifestação ou algo físico, poderá ser brusco e no seu subconsciente fica gravado um trauma que, se não for falado, se não for transmitido e ressignificado, irá ser gravado sempre com aquela intensidade de criança. Daí a necessidade, muitas vezes, de falar, de abrir. Dizem que aquelas pessoas que conseguem partilhar as suas emoções mais facilmente conseguem se soltar dessas amarras, dessas âncoras negativas e que são prejudiciais para todo o ser. Por isso é que e gosto de dizer que saímos de fábrica todos normalmente, não é? Normalmente quando não há doenças, quando não há outras situações anómalas, quando não há outras situações físicas ou espirituais, o que acontece é que saímos todos com um carro pronto para circular 0 km, um corpo, e com as experiências o nosso carro começa a ganhar as suas rupturas, as suas folgas, os seus vícios, as suas dores e faz de nós um adulto com mais resiliência, com mais preparo mental, emocional, com mais inteligência, com mais resiliência ou menos tudo isto que nós estamos a debater e a falar. A importância da inteligência emocional hoje é vinculante a uma vida mais saudável, a mais harmonia, a mais significado, a mais sentido, porque está provado, não por mim, mas por normalmente por estudos,
que as pessoas que têm uma vida com mais propósito, com a missão, podemos dizer já acentuada, que é alguém que vive com foco, com mais determinação, com mais sentido. E faz toda a diferença. Porquê? Porque a hipnoanálise, que são as causas e as origens daqueles nossos traumas emocionais, está mais resolvido. É alguém que põe em cima da mesa as suas situações, que não esconde, que não abafa, que não retraumatiza, que não esconde para si ou para o mundo. É alguém que não se importa de falar das suas emoções, que fala, debata e tem maior facilidade em lidar, comunicar, partilhar e, de certa forma, facilidade no ressignificar. Faz toda a diferença, não faz, Irene? Existem clientes que estão mais prontos e disponíveis para essa mudança. E o processo é muito mais rápido, instantâneo e mais fácil, não é, Irene? Com certeza, mas eu queria falar um pouquinho dessa questão das causas e da origem, né? Porque quando a gente fala aqui, a gente fala que a maioria das questões emocionais são geradas pelos pais. Não que os pais sejam os vilões, né? Na verdade, os pais eles só reproduzem aquilo que ele viveu. De repente, um pai que se sentiu rejeitado pelo próprio pai ou pela mãe, ou um pai que foi abusado, seja sexualmente ou emocionalmente, ele só vai dar para o filho aquilo que ele viveu. Uma pessoa que não recebeu amor durante a vida, ou pelo menos que na mente dela ela acredita que não recebeu amor, porque a gente tem uma forma de interpretar aquilo que acontece com a gente. De repente, sei lá, eu fui criada por pais que praticamente não nos abraçavam. E isso na nossa cabeça, eu falo mais na minha, não sei dos meus irmãos, era como se a gente não fosse amado pelos nossos pais. Mas a cultura dos meus pais é assim, eles não tiveram essa coisa do abraço do pai. Então, de repente, como é que a nossa mente interpreta? Porque tudo é como a nossa mente interpreta. De repente, quando a gente fala assim que um trauma foi causado pelo pai, às vezes as pessoas podem até interpretar de uma forma equivocada, mas na verdade não é que o pai queria causar um trauma na criança, a não ser que o pai fez alguma coisa que realmente foi agressiva. Eu fui criada numa educação onde, infelizmente, a gente apanhava bastante. Nossos pais nos batiam. Então, assim, tipo, não tinha muito aquela conversa de, não, você fizesse alguma coisa errada, a gente já ia lá, a gente sabia que o que a minha mãe tivesse, principalmente minha mãe, batia muito mais na gente até do que o meu pai, né? Meu pai bebia bastante, então a gente via algumas cenas que eram bem negativas. Então, muitas vezes, não é o fato, a ação em si que o pai tem com o filho, mas como que é que a minha mente reage a isso? Eu atendo pessoas que tinham traumas fortes, por exemplo, de sentir a falta do pai que era amoroso. Não era que o pai era agressivo, não. O pai, por exemplo, separou da mãe, mas o pai era uma pessoa extremamente amorosa, brincava com a criança e a criança sentiu aquele momento positivo. Porque muitas vezes a gente linka um trauma a uma coisa extremamente negativa, às vezes não é. Às vezes uma separação do pai, mesmo que o pai pega a criança sempre, mesmo que o pai leva a criança para passear, mesmo que o pai ligue todo dia para a criança, mas o fato do pai não estar morando com a mãe, a mente da criança pode interpretar que ela foi abandonada pelo pai. A maioria dos casos de separação, por quê? Porque, de certa forma, a criança, muitas vezes, ela sai do papel da filha e vai para o papel da mãe, como se fosse a esposa do pai, na mente dela. Porque, assim, quando a gente separa pai e mãe é uma coisa, o que eu sinto pelo meu pai e pela minha mãe é outro. Mas uma criança, por exemplo, de 5 a 6 anos, ela não tem essa maturidade para fazer uma interpretação. Né? Então, como é que a criança interpreta isso na mente dela? Ou, de repente, uma coisa que acontece muito é o pai e a mãe não querem ter filho, e a mulher engravida, e muitas vezes cogita até tirar a criança, e a criança sente isso também. Já atendi vários casos onde o pai e a mãe não querem ter filhos, mas acontece da mulher engravidar e eles cogitam, muitas vezes falam, já atendi casos até que a criança sente quando a mãe toma remédio, por exemplo. Então, essa parte, né, do planejamento do filho, eu acho que é muito importante a gente falar. Por quê?
Porque a criança, ela sente tudo que a mãe sente, inclusive o que o pai faz com a mãe, né? Eu já atendi uma cliente X, por exemplo, que ela foi agredida pelo marido quando estava grávida. Caiu. Então, o filho tem vários problemas emocionais linkados dessa informação. Por quê? Porque tudo que a mãe sente passa para a criança, né? A gente até falou o porquê que eu, por exemplo, não atendo mulheres grávidas. Porque mesmo que não seja direcionada, a pessoa pode acessar um trauma emocional profundo, entrar num estado profundo de catarse e a criança sentir isso também, né? Então não é que a gente está culpando os nossos pais. Os nossos pais, eles nos deram o melhor com a consciência que eles tinham. Mas de repente, imagina, meu pai e a minha mãe, que não tinham o amor dos pais, que era uma criação totalmente, né, diferente, os pais que não tinham estudo. As pessoas hoje têm muito mais conhecimento. Hoje, se você vai ter um filho, você pode fazer um curso para cuidar da criança, você tem vários livros. Imagina meu pai, que hoje tem 90 anos, então, que não tinha estudo, que não tinha onde buscar essa informação. Então, assim, e o pai, ele só passa para o filho aquilo que ele tem. De repente, se ele foi uma pessoa que recebeu muito amor, a probabilidade dele ser um pai amoroso é muito grande. Se ele via os pais dele com relacionamentos felizes, a probabilidade dele repassar isso é muito grande. Ontem eu estava fazendo uma reflexão e tem uma coisa que, eu não sei você, Gina, mas por que a gente tem tanta dificuldade de perdoar? Né? Por que muitas vezes a gente vive cheio de rancor e mágoa e nem percebe isso? Eu não sei você, mas eu, por exemplo, nunca vi o meu pai pedindo perdão para minha mãe ou vice-versa. Então, você foi criado num ambiente onde isso não era comum. Não é comum, sei lá, na minha cultura, por exemplo, pedir desculpa ou pedir perdão por alguma coisa que você fez e achou que se equivocou. Então, por que é que a gente não faz? É porque a gente não veio dessa cultura. Não é uma cultura nossa. A gente não vivenciava isso. Agora, se eu nasci numa família onde eu vejo meu pai sendo sempre amoroso com a minha mãe, pedindo perdão, então a probabilidade de eu trazer isso para a minha vida adulta é muito maior do que se eu nascer numa família, por exemplo, que eu vejo meu pai agredindo a minha mãe. Né? Então, isso vai gerando coisas, e como é que eu interpreto essa informação? Porque, de repente, a pessoa que vivenciou uma mesma história, tendo o mesmo pai e a mesma mãe, uma pessoa interpretou do jeito, mas outra pessoa interpretou de outra forma. Então, depende muito mais de como a minha mente interpreta essa informação do que a situação de um fato. Às vezes é uma coisa que, por exemplo, para um pai dizer não com a criança é muito comum, mas às vezes aquele não gerou uma insegurança tão grande na criança que ela se torna uma adulta e ela não consegue fazer as coisas. O que nós estamos a falar em todas estas lives tem muito ouro por trás, porque também tem, além do conhecimento que se gera, tem também da nossa experiência pessoal e como terapeuta, e como vemos o ser humano. E é uma riqueza brutal, porque só o fato de nós debatermos estas temáticas liberta muito peso do passado, liberta muita ferida que estava aberta, porque é fácil dizer, o meu pai não me deu, a minha mãe não me deu. Então e se eles deram o melhor que tinham? Se eles foram os melhores pais que sabiam ser? Porque o que acontece, como a Irene estava a dizer, não é só uma questão de os meus pais foram, é uma questão também na comunidade em si, porque na casa da Irene, os pais viviam aquilo que sabiam da herança dos seus próprios pais. Ou seja, é todo um ambiente que não é só na casa, é num ambiente local, é num ambiente regional, nacional. E se formos ver, também está linkado a uma vivência, um período, um ano em que as coisas vão mudando. E o que é certo é que hoje a nossa geração mais jovem tem uma atitude e uma presença totalmente diferente. Não só porque eles vêm já com um ADN digital distinto, já vêm com outro preparo. Mas porquê? Porque os jovens pais hoje têm outra mentalidade, outra maneira de estar na vida. E isso ganha-se com o tempo. E cada pessoa, cada indivíduo faz parte de um determinado momento na história.
com a sua vivência. E nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos olhar para trás e ver que tudo o que nós somos, somos a base e a construção de uma árvore genealógica que traz raízes muito profundas. E essas próprias raízes, com crenças, com histórias de vida, com mágoas, com dores, com sucessos, com fracassos, que vêm nos influenciar. Ou seja, nós somos a influência não só daquilo que eu vivo hoje, no meu ambiente à minha volta, hoje, 2023, mas também de todo um historial para trás. E já falam do ADN genealógico, que o nosso corpo, o nosso sangue, a mentalidade, posso assim dizer, que está enraizado muito que nós já trazemos na nossa genética quando nascemos. E não é uma genética somente pura em pele, em cor, em ossos, em doenças, em forças, mas também em raízes estruturais, basilares de personalidade, que nos identificam como eu sou filha de, neta de, então é uma genética que carrega, que pesa e que pode também empoderar ou negativamente nos trazer aqui algo a trabalhar. E são estes desafios que nós devemos olhar, porque muitas situações que nós vivemos com receio, com medo, pode não ser a nossa história, pode ser a história dos nossos pais, dos nossos familiares, e nós não compreendemos. Porquê? Porque não é a minha história. Então, se não aconteceu comigo, é porque não é meu. E é errado. Porque se eu vivi, se eu estive dentro e fui próxima de alguém que passou por determinados desafios, o meu olhar pode estar mais atento, com maior preocupação de que aquilo também pode me acontecer a mim. E daí haver tanto esta coisa do inconsciente. E às vezes não conseguimos sozinhos perceber qual é a minha causa, qual é a origem da raiz do meu medo, da minha fobia, porque é que eu sou tão tenso, porque é que sou tão desconfiado, porquê? Porque nós não nos questionamos. Nós vivemos a vida no automático, acordamos de manhã e fazemos o melhor que sabemos, à noite chegamos cansados e deitamos, e no dia a seguir é outra rotina. E essas rotinas, esses dias, seguem-se quando as pessoas vão de fim de semana para casa, ficam em casa com a família, ficam doentes, ficam sem ânimo, sem vida, sem alegria. E depois, porquê? Porque depois tem mais uma semana de trabalho e consecutivamente os anos passam. E quando muitas vezes a gente para, somos obrigados a parar devido a uma doença que nos irrompe, é que paramos para pensar. E estas terapias normalmente não é para quem é saudável, digo eu, é para quem precisa, para quem anda à procura de maior autoconhecimento. E as pessoas só dão valor quando precisam, quando têm necessidade. Falar de causas e origens é só quando dói fisicamente, quando já dói na alma, quando já por vezes percorreram todas as capelinhas, já foram psicólogos, já foram já passaram por antes, e a pessoa não vê a hipnoterapia como prevenção, mas vê muitas vezes como algo que não há mais nada a fazer, então vamos lá experimentar isto. E isso por vezes poderá ser tardio e os resultados não serem tão rápidos como poderia ser se fosse preventivo. Este conhecimento que nós estamos a falar aqui é preventivo, é de alguma forma libertador, porque tu saberes e teres esta percepção de que tu hoje podes viver uma vida mais leve, criando menos feridas emocionais daqui para a frente, já é um ganho enorme. E isto não tem valor monetário, mas tem qualidade de vida, que é isso que nós proporcionamos, tanto aqui nas nossas lives como nas nossas sessões. Maravilha. E como é que a gente acessa essas causas, né? Geralmente eu utilizo muita regressão. E eu utilizo muita regressão de idade, né? Depois a gente vai fazer, eu acho que está no nosso script, a gente fazer uma live só de regressão, né? Mas como é que a gente acessa essas causas, Irene? Como é que eu sei se eu fui rejeitada na infância, né? Como é que as pessoas que estão assistindo que não passaram por uma sessão de hipnose, como é que as pessoas imaginam que isso acontece? É um processo muito simples, né? Eu coloco a pessoa no estado de relaxamento, muitas vezes eu nem preciso do estado de relaxamento, dependendo, né, da pessoa que está fazendo,
Mas eu vou falar aqui de uma regressão que se usa muito, que é a regressão de idade ou regressão por emoção. O que é regressão por idade, né? De uma forma simples, para que as pessoas que estão assistindo e que vão assistir depois entendam, quando eu falo assim, Gina, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Quando eu peço para a Gina pensar aqui conscientemente, provavelmente vai vir uma cena na mente dela. Olha, o momento mais feliz, sei lá, foi o nascimento da minha filha, foi a primeira vez que eu vi minha filha, ou qualquer coisa, Exato, né? foram esses dois momentos. Então, o que que acontece? Isso eu estou fazendo uma regressão. Só que muitas vezes as pessoas, quando ela vem para a hipnose, tem gente que tem medo de fazer hipnose porque ela pensa que uma regressão é ir direto para a vida passada, e na verdade não é. Temos regressões a vidas passadas na hipnose? Temos sim, inclusive eu e Irene trabalho, tá? Mas aqui eu não estou querendo convencer ninguém a acreditar que existem vidas passadas ou não, porque a regressão de vidas passadas a gente só faz quando tem uma questão que é muito importante, que o cliente já fez de tudo e não teve uma resposta. A gente não faz uma regressão a vidas passadas para saber o que, que a pessoa foi ou o que, que a pessoa fez em outra vida passada. É importante lembrar disso. É um trabalho sério que a gente só faz, primeiro, quando a pessoa acredita, né, que existem vidas passadas, quando isso faz sentido para ela e quando tem uma causa muito profunda, né? Sei lá, uma depressão que ela já fez vários tratamentos e não consegue saber o porquê, uma dor também que ela já fez vários exames e não tem uma causa aparente, então precisa ter algo mais profundo por trás para eu, por exemplo, sugerir a gente trabalhar uma questão de vidas passadas. A regressão por idade ou por emoção é a gente dizer assim, agora eu quero que você volte, coloca a pessoa no estado de relaxamento e eu dou uma sugestão. Então agora eu quero que você volte no primeiro momento que você sentiu essa angústia. Isso é uma regressão de idade ou por emoção, né? Então eu quero que você volte agora. Qual foi o primeiro momento que foi gerada essa angústia? E a pessoa vai trazer um momento. Seja ele um momento que não foi muito forte, né? Ou um momento que foi não tão forte, mas que está ali na mente subconsciente dela, né, que nós chamamos, né, de memória recalcada, né, na psicanálise. O que é essa memória recalcada? É uma memória que não foi ressignificada. A pessoa vivenciou aquela memória e está atrapalhando a vida dela, mas ela nem tem clareza. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer isso à consciência. Caramba, poxa, o fato da minha mãe ter falado não quando eu tinha 3 anos de idade é o que me causa angústia até hoje, por exemplo. A gente acessa aquela memória vem muito forte e a gente vai dar um novo significado. Qual é esse novo significado? Geralmente o cliente vai trazer qual é o significado. Quanto mais a pessoa coloca a emoção para fora, tipo, eu queria socar a cara da pessoa, mais a pessoa se liberta mais profundamente. Mas essa ressignificação pode ser simplesmente a pessoa falar, não, eu entendo que a pessoa fez isso, mas era a consciência que ela tinha, e eu decido perdoar essa pessoa. E aí a gente ressignifica e a pessoa começa a ficar bem. E a hipnose é uma das ferramentas que mais traz resultado rápido, comparando com outras, né, técnicas terapêuticas. Porque a hipnose é uma ferramenta que usamos dentro do processo terapêutico. Então, a hipnose geralmente a pessoa que passa no processo de hipnose, ela tem de 90% a 90% a 95% de resultado. Enquanto outras ferramentas aí você vai trabalhar muitas vezes o dobro ou muito mais, né? A psicanálise, se não me engano, 12 anos geralmente, para você ter bem menos resultado. Não estou dizendo aqui que existe uma ferramenta melhor ou não, né? Estou dizendo dados que a gente tem de pesquisas. Mas é importante que quando a gente busca uma ferramenta terapêutica, a gente se identifique tanto com o terapeuta, é importante essa identificação, né? A confiança que você tem no terapeuta e qual é a ferramenta que eu me identifico. Tem gente, por exemplo, que não se identifica com a hipnose, tem gente que não se identifica com a psicanálise, tem gente que não se identifica com a psicologia. Então é importante você buscar uma ferramenta que você se identifique. De repente você é uma pessoa que não gosta de falar muito, a hipnose vai te ajudar bastante, porque a gente vai direto na causa. De repente você é uma pessoa que quer ser ouvida, então talvez a psicologia vai te ajudar. De repente você é uma pessoa que acredita em ferramentas de terapia energética, então você vai buscar. Então é importante a gente
olhar para dentro da gente e falar assim, olha, o que que eu me identifico? Eu, Irene, particularmente me identifico muito com a hipnose. Desde sempre. Olha, eu trabalho com outras ferramentas também que eu gosto bastante, que eu já tive resultados extraordinários, mas eu Irene, me identifico muito com a ferramenta hipnose. Tanto para passar pela sessão quanto para atender. E é incrível dizer que a tecnologia tem vindo também, além de desmistificar estes trabalhos que são também online, o poder do trabalho em si. Porquê? Porque quando um cliente nos procura, não é? Nós, como terapeutas, o nosso objetivo principal, primeiro, é proporcionar segurança, um lugar seguro em que o processo se realiza com início, desenvolvimento e fecho. Estou a dizer que uma sessão é orientada nesse sentido. Tem um objetivo, para quê, o porquê da sessão, tem um desenvolvimento que é o processo, que é o que nós estamos a desenvolver aqui, a anamnese, a hipnoanálise e a própria indução, relaxamento e o resultado também, que é a nossa ressignificação, e o fecho trazendo a pessoa, despertando, nós dizemos o despertar do transe, que é o voltar para o aqui e agora, mas que com o trabalho feito, com o resultado obtido e também com a pessoa sentindo-se melhor, com mais segurança, confiança, maior bem-estar e com uma limpeza energética e daquela situação, daquela ferida. O que é certo é que o resultado é 100% do lado do cliente. Eu explico porquê. Porque nós, como hipnoterapeutas, nós não fazemos o resultado. Nós ajudamos a resultar. Explico. 100% é auto-hipnose. E o que nós ensinamos a pessoa é a fazer a auto-hipnose, a se entregar ao processo. E esta aprendizagem fica para toda a tua vida. É como se tivesses uma ferramenta em que tu vais utilizar e reutilizar N vezes para o resto da tua vida. Porquê? Porque tu vais entrar dentro do teu relaxamento, vais fazer o processo para ti, que é o início, o desenvolvimento e o fecho. Em muitas situações da tua vida, no teu dia a dia, inclusive com emoções que surgem, sensações que vêm, relacionamentos, alguém que chega perto de ti e que só a presença daquela pessoa pode te deixar irritado, tu não sabes porquê. Então tu aprendes a te organizar a tua estrutura mental de uma forma distinta. E que existe também com o processo uma maior compaixão. Nós nos relacionamos com o outro, como sentimos o outro, como vemos o outro, como podemos também entregar-nos ao outro, como podemos também nos afastar, aprender a dizer não, porque a gente quer queira, quer não. Existe dentro do nosso corpo interno toxicidade e bem-estar. Só que também existem pessoas mais tóxicas do que ácidas, posso assim dizer, do que saudáveis. E nós podemos aprender a nos afastar disso. Porquê? Porque queremos manter o nosso corpo mais saudável, tanto no corpo físico, como também no mental, emocional e espiritual. À medida que se vai aprendendo, que se vai usando, utilizando, nós vamos sentir-nos mais empoderados, mais fortes. Daí o nosso grupo, a nossa conexão ser Empoderamento Sinergias 07. Tem uma mística por trás, tem um poder que começou em nós, como terapeutas, como pessoas, como profissionais e também como Gina e como Irene. E o que nós estamos a passar para ti é ouro, ouro puro. Ouro puro porquê? Porque não se vê a mudança que existe no nosso dia a dia, nos nossos dias, mas nós vamos ver a longa distância quem era a Gina em 2022, quem era a Irene, quem éramos nós em 2020, quem éramos nós antes de conhecer a hipnoterapia. Então, há uma diferença enorme entre o antes e o depois. Porquê? Porque mudou a estrutura da minha mente. Isto faz-se com treino. Quanto mais pratico, mais rápida sou. Quanto mais pratico, mais hábil sou, mais sábia. Inclusive, para quê? Para acedermos ao nosso inconsciente, para acedermos às nossas emoções, aos nossos valores, aos nossos princípios, a quem eu sou, à minha identidade. Porque muitas vezes eu posso estar a sentir tristeza. Porquê? Porque eu não estou a viver aquilo que eu devia estar a viver. Porque eu não estou a ser quem eu devia estar a ser. Eu posso estar a sentir uma tristeza porque o meu coração diz-me para ir por um caminho e a minha mente
pede segurança e pede para ir para outro caminho. Então, existem várias situações diárias que podem provocar emoções em ti que não sabes porquê, mas que estão mesmo à tua frente. Mas tu não vês porquê? Porque estás envolvido emocionalmente. Quando te entregas a um processo de hipnoterapia, seja físico, seja online, o resultado é o mesmo. E atrevo-me a dizer, Irene, que online ainda é mais poderoso. Porque quando tu em terapia presencial, tu sentas, estás com a pessoa, estás seguro, estás confiante, é bom. Mas quando estás online, tu tens esta anamnese, que é olhar para ti nos olhos e não há mais nada aqui à nossa volta. Os ruídos, parece que nada mais existe. E quando tu fechas os olhos no teu lugar seguro, estás na tua casa, estás na tua zona de conforto, estás no teu espaço, e consegues perceber e replicar essa segurança que estás no teu espaço mais vezes, porque estás a alencar também esse gatilho emocional de segurança, de maior estabilidade, de maior empoderamento. E isso repete-se. Maravilha. Bom, da minha parte é só. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode fazer para a gente responder. E como é que fazem para te contactar, Irene? Já falámos também da anamnese, que quem quiser, mesmo que não esteja a ver-nos em diferido, que basta te enviar uma mensagem, seja qualquer sítio do mundo que fale português, também em inglês, que a Irene também atende em inglês, na verdade, Irene. Pode mandar, Sim. nós em português de Portugal dizemos uma mensagem, basta enviar um direct para a Irene. Direct é no meu Instagram aí. Muitos dos meus posts têm meu telefone também. Então pode me mandar um direct aí, entrar em contato comigo. A gente vai fazer uma sessão avaliação, fazendo sentido para a pessoa, monta o processo e a gente já inicia. Ou seja, fazemos uma anamnese, marcamos o dia e a hora, e o que nós pedimos, muitos profissionais pedem também é o compromisso. Só pelo facto de nós estarmos a oferecer a anamnese, que é a entrevista, podemos assim dizer, a pessoa pode, de certa forma, não consigo ou não posso, e por vezes remarcar uma, duas, três vezes. Então, eu o que vos solicito, apesar de ser gratuito, apesar não, porque é o nosso tempo, é que se comprometam, marcam e aparecem. Se não conseguirem aparecer, que desmarquem com antecedência para remarcar. Isto é respeitar o outro, respeitar o tempo do outro e especialmente respeitar o trabalho do outro. Da minha parte, eu estou em Olhão, posso fazer também a consulta presencial no espaço de Tour, que fica mesmo perto do Raminhos, na entrada principal de Olhão. Quem vem do McDonald's, de Galp. E porquê? Porque existe essa facilidade de fazer presencial, mas só estarei lá quando fazemos a marcação. Online estamos praticamente a tarde, manhã, tarde, também trabalhamos de noite, porque é quando muitas vezes os profissionais que trabalham durante o dia têm alguma facilidade e nós também temos essa facilidade de trabalhar a partir de casa, porque o objetivo mesmo é preventivo, ajudar-vos a não acumular, tal como o vulcão, que quando chega um período que arrebenta, que vem os burnouts, o excesso de trabalho, o excesso de cansaço, o excesso de aguentar. Quando aguenta demais, chega uma hora que arrebenta. Da minha parte, espero que tenhamos sido bastante claras, bastante sucintas. O objetivo é que cada dia trazemos um tema e uma temática para ir aprofundando e trazendo também maior conhecimento. Só lembrando que eu não atendo mais presencial hoje, meu atendimento hoje é 100% online. Então, quem quiser, atendo pessoas do Brasil inteiro, inclusive já atendi pessoas de Portugal, pessoas dos Estados Unidos, então da Espanha. Então, quem quiser fazer comigo é 100% online, trabalho online. O meu é 100% online e 100% presencial, dá para as duas. Porquê? Porque existe essa facilidade, não é? Esse espaço. Gratidão enorme por terem estado aqui. Espero que tenha acrescentado e amanhã temos mais. Amanhã vai ser um outro desafio e espero-vos aqui ou então em diferido. Um beijinho muito grande e até amanhã.